E se a queda de um homem poderoso começasse não com uma espada, mas com uma recusa silenciosa? E se a sentença contra um povo inteiro nascesse não numa guerra, mas numa mesa de banquete, selada em cera e orgulho? E se numa noite aparentemente comum, um rei incapaz de dormir encontrasse, sem saber, o fio invisível que puxaria o destino? E se a pessoa que poderia mudar tudo carregasse em segredo um nome que ninguém ali deveria ouvir? O Império Persa parecia feito para durar mais do que os homens. Era pedra sobre pedra, muralha sobre muralha, estrada sobre estrada. E sobre tudo isso, uma ordem que atravessava as províncias como vento constante. Em Suzã, a cidadela real, o palácio não era apenas morada de um rei. Era vitrine de poder, cenário de decisões que escorriam pelos corredores como água fria. Os pisos eram polidos, os pilares erguiam sombras longas, e o ar, muitas vezes, carregava o perfume pesado de óleos e incensos, como se o próprio ambiente precisasse lembrar a todos que ali não se respirava como se respirava em qualquer lugar. Foi nesse mundo que o rei Assuero deu um banquete. Não um banquete comum, mas uma demonstração. Durante dias, ele exibiu a riqueza do seu reino e o esplendor da sua majestade, como relata o livro de Ester. A festa crescia como fogo alimentado por vento. Tecidos finos, cores intensas, taças de ouro, vinho servido com liberalidade, o murmúrio de nobres e governadores vindos de muitas terras. E enquanto os homens celebravam nos pátios, a rainha Vashti também oferecia um banquete às mulheres, em outro espaço do palácio. O poder naquele lugar tinha vários salões, e cada salão suas regras. No auge da alegria e do vinho, o rei ordenou que Vashti fosse trazida à presença dele, para mostrar sua beleza. Mas Vashti recusou. A Bíblia não detalha os sentimentos dela, nem o silêncio antes da resposta. Apenas diz que ela não veio. E no mundo persa, uma recusa diante do rei não era só desobediência. Era uma rachadura na imagem de autoridade. O rosto do rei se encheu de ira, e a alegria do banquete perdeu a cor. Os conselheiros, sempre atentos ao vento que muda, perceberam que aquilo poderia se espalhar como rumor por todo o império, e sugeriram que Vashti fosse afastada, para que outra ocupasse seu lugar. Assim, a casa real, que parecia feita de estabilidade, mostrou que também podia ser virada por uma palavra curta: não. E foi então que se iniciou a busca por uma nova rainha. Jovens foram reunidas de muitas províncias e levadas ao harém sob cuidados de Hegai, o eunuco responsável. Entre elas estava uma jovem judia chamada Ester, também chamada Hadassa, criada por seu primo Mordecai, porque ela não tinha pai nem mãe. A Bíblia a descreve como formosa de porte e de aparência. Mas, naquele mundo, beleza era também destino, e destino, ali, podia ser prisão dourada. Mordecai orientou Ester a não revelar seu povo nem sua parentela. Não era vergonha, era prudência. Em Suzã, identidades podiam se tornar acusações, e a diferença, quando notada por quem queria ferir, virava instrumento. Ester entrou no processo, passou pelos cuidados e preparos, e o rei a amou mais do que a todas as outras mulheres. Ele colocou a coroa real sobre sua cabeça e a fez rainha, no lugar de Vashti. O palácio celebrou. O império registrou. Mas a história, silenciosa, ainda estava longe do seu centro de fogo. Mordecai continuava nos arredores do portão do rei. O portão era um lugar de fluxo. Oficiais, mensageiros, guardas, gente de serviço, decisões que entravam e saíam. Ali, o primo de Ester ouviu o que podia, via o que era permitido ver, e carregava dentro de si a responsabilidade por aquela jovem que agora vivia atrás de portas que não se abriam para qualquer um. Foi também perto do portão que Mordecai descobriu uma conspiração. 2 oficiais do rei, Bigtan e Teres, indignados, planejaram atentar contra Assuero. Mordecai soube, avisou Ester,
e Ester informou ao rei em nome de Mordecai. O caso foi investigado, confirmado, e os conspiradores foram enforcados. O acontecimento foi registrado no livro das Crônicas do Rei. Um detalhe oficial, um registro no papel, um fato guardado como algo já resolvido. Só que naquela história, nada ficava apenas resolvido. Alguns registros dormem, até que uma noite os acorde. Depois disso, o rei elevou um homem chamado Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o colocou acima de todos os príncipes. A ascensão de Amã trouxe consigo uma exigência. Todos os servos do rei, à porta, deviam se ajoelhar e se prostrar diante dele. Era mais do que respeito. Era um gesto público de submissão, uma confirmação diária de hierarquia. E todos faziam, todos menos um. Mordecai não se ajoelhava. A Bíblia é direta, ele não se prostrava. Os servos do rei, incomodados, insistiram com ele dia após dia. Queriam entender. Queriam que ele se rendesse à pressão. Mordecai, então, revelou que era judeu. E foi como se de repente, a recusa dele ganhasse uma nova camada de perigo. Porque para os olhos errados, aquilo não era mais apenas um homem firme. Era um povo inteiro marcado. Quando Amã soube, ficou cheio de ira. Mas não se contentou em tocar Mordecai sozinho. A ofensa para Amã era grande demais para ser paga com uma única vida. Ele decidiu destruir todos os judeus em todo o reino de Assuero. Como se a ferida do orgulho só pudesse cicatrizar com sangue espalhado por províncias inteiras. Amã lançou sortes, o Pur, para determinar o dia. A sorte caiu no 12º mês, o mês de Adar. E com o dia definido, ele foi ao rei com palavras cuidadosamente moldadas. Falou de um povo disperso, com leis diferentes, que não cumpria as leis do rei e que não convinha deixar existir. Ele ofereceu dinheiro para os tesouros reais, como quem paga pela permissão de apagar um povo. O rei tirou o anel sinete da mão e o deu a Amã. Era o gesto que transformava intenção em decreto. A ordem foi escrita, selada e enviada por mensageiros a todas as províncias, em suas línguas. O texto dizia que, num único dia, deveriam destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, e tomar seus bens. Suzã recebeu a notícia. O palácio, após selar a morte, sentou-se para beber. Mas a cidade ficou perplexa. Mordecai rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza. Ele saiu pela cidade com grande e amargo clamor. A dor não era privada, era pública, como a sentença tinha sido pública. Em muitos lugares, judeus jejuaram, choraram, lamentaram, vestiram pano de saco e cinza. A vida continuava nos mercados, as portas continuavam se abrindo e fechando, mas sob o cotidiano havia uma certeza escura. Uma data no calendário agora carregava um fim. Quando Ester soube do luto de Mordecai, ela mandou roupas para vesti-lo, querendo tirá-lo daquela condição. Mas ele não aceitou. Não era hora de cobrir cinza com tecido limpo. Ester enviou Hataque, um eunuco, para saber o que estava acontecendo. Mordecai explicou o decreto, mostrou a cópia do documento e pediu que Ester fosse ao rei, suplicasse por seu povo e intercedesse. Ester ouviu e respondeu com medo. Ela lembrou a Mordecai a regra cruel do palácio. Ninguém podia entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, homem ou mulher. Quem entrasse sem ser convocado era morto, a não ser que o rei estendesse o cetro de ouro. E Ester disse algo que parecia uma sentença dentro da sentença. Fazia 30 dias que o rei não a chamava. O silêncio do palácio podia matar, não com espada, mas com distância. E Ester estava presa entre duas realidades, o decreto lá fora e a lei aqui dentro. Ela tinha coroa, mas não tinha controle. Tinha posição, mas não tinha permissão. Mordecai, então, mandou uma resposta que atravessou o medo dela como lâmina clara. Ele disse que não imaginasse que por estar na casa do rei, escaparia mais do que todos os judeus. E acrescentou: se ela se calasse naquele tempo,
socorro e livramento de outra parte viriam para os judeus, mas ela e a casa de seu pai pereceriam. E então veio a frase que ficou como uma porta aberta diante do destino. Quem sabe se não foi para a conjuntura como esta que chegaste a ser rainha? Esther sentiu o peso da pergunta, não como pregação, mas como realidade. Por que ela estava ali? Por que, entre tantas, ela foi colocada naquela posição? A Bíblia não descreve seu rosto naquele instante, mas é fácil imaginar o espaço se estreitando, como se as paredes do quarto real se aproximassem. O medo não desapareceu, mas algo dentro dela mudou de direção. Esther mandou dizer a Mordecai que reunisse todos os judeus que se achassem em Susã e jejuassem por ela. Ela também jejuaria, com suas servas, por 3 dias, noite e dia. E então ela disse: depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. 3 dias podem parecer pouco para um império, mas para um coração, 3 dias podem ser uma eternidade. Enquanto o palácio mantinha seu ritmo de servos e protocolos, uma tensão invisível crescia. Um povo jejuando, uma rainha contando horas, homem orgulhoso acreditando que tudo já estava garantido. No terceiro dia, Esther se vestiu com seus trajes reais e parou no pátio interior do palácio, em frente à casa do rei. Do outro lado, Assuero estava sentado no trono, dentro da casa real, de frente para a entrada. O espaço entre eles era curto em distância, mas imenso em risco. Guardas, colunas, silêncio. O tipo de silêncio que antecede uma decisão irreversível. Quando o rei viu Esther, ela alcançou favor aos seus olhos. Ele estendeu para ela o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Gesto pequeno, sobrevivência enorme. O rei perguntou o que ela queria, prometendo dar até metade do reino. Esther não pediu imediatamente. Ela convidou o rei e Amã para um banquete que prepararia. Era uma escolha estratégica. Não atacar o problema na entrada, mas conduzir o inimigo para uma mesa. No banquete, o rei repetiu a pergunta. Esther, novamente, pediu apenas que viessem ao banquete do dia seguinte. O suspense cresceu como corda esticada. Amã saiu alegre e de bom ânimo. Ele foi para casa inflado de honra. O rei e a rainha, e ele, apenas ele, convidados. Só que ao passar pelo portão, viu Mordecai. E Mordecai não se levantou, não se moveu, não se curvou. A alegria de Amã virou fel. Ele conteve a ira diante dos outros, mas ao chegar em casa, reuniu amigos e sua esposa Zeres. Falou de sua riqueza, de seus filhos, de suas promoções e do fato de ser o único convidado da rainha. E então confessou a ferida que não fechava. Tudo isso não valia nada, enquanto ele visse Mordecai sentado à porta do rei. Zeres e os amigos sugeriram algo rápido e cruel. Levantar uma forca alta, 50 côvados, e pedir ao rei pela manhã que Mordecai fosse enforcado nela. Assim, Amã poderia ir alegremente ao banquete. A ideia agradou Amã. A forca foi preparada. A madeira ergueu-se contra o céu como um dedo acusador, esperando um corpo. E então veio a noite. Numa noite, o rei não conseguia dormir. A Bíblia não diz por quê. Pode ter sido inquietação, excesso de vinho, pensamentos. Pode ter sido apenas insônia. Esse detalhe banal que nas mãos da providência vira gatilho de mudança. Assuero mandou trazer o livro das crônicas, os registros das memoráveis coisas, e alguém leu diante dele. Entre feitos e relatórios, apareceu o registro. Mordecai tinha denunciado a conspiração de Bigtã e Teres, salvando a vida do rei. Assuero perguntou: que honra e distinção se fez a Mordecai por isso? E responderam: nada. O rei olhou para o vazio onde deveria haver recompensa. E exatamente naquele momento, Amã entrou no pátio exterior do palácio, cedo, para falar com o rei sobre enforcar Mordecai. As duas linhas, a de Mordecai e a de Amã,
estavam prestes a se cruzar com violência, só que não como a mãe imaginava. O rei perguntou: "Quem está no pátio?" Disseram: "Amã." O rei mandou entrar. Antes que Amã falasse de morte, o rei perguntou: "Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar?" Amã em seu coração pensou: "A quem desejaria o rei honrar, senão a mim?" E respondeu com ideias grandiosas: que se trouxesse a veste real que o rei usava, um cavalo em que o rei cavalgava, com a coroa real na cabeça. Que um dos príncipes mais nobres conduzisse o homem pela praça, proclamando: "Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar." Assuero então disse a Amã: "Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para Mordecai o judeu, que está sentado à porta do rei. Não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste." Se o mundo tivesse som naquele instante, seria o som de algo quebrando por dentro. Amã, o homem que veio pedir morte, recebeu ordem de entregar honra. Ele vestiu Mordecai, colocou-o no cavalo, conduziu-o pela praça da cidade e proclamou a honra diante de todos. Mordecai, que antes estava em pano de saco e cinza, agora era exibido com sinais de distinção pública. A cidade que tinha recebido o decreto de morte, agora via uma sombra de reversão. Depois, Mordecai voltou ao portão do rei. Amã voltou para casa, apressado, coberto de vergonha, com a cabeça coberta. Contou tudo a Zerez e aos amigos. E eles disseram algo que soou como presságio. Se Mordecai, diante de quem ele começava a cair, era da descendência dos judeus, ele não prevaleceria. Ele cairia. Antes que pudesse respirar, os eunucos do rei chegaram para levá-lo ao banquete de Ester. O segundo banquete aconteceu sob luz mais pesada: tochas, perfume, pratos servidos com cuidado, taças que tilintavam, mas não traziam alegria. O rei, novamente, perguntou a Ester qual era seu pedido. E então Ester finalmente abriu a porta do segredo. Ela pediu pela sua vida e pela vida do seu povo. Disse que haviam sido vendidos para destruição, morte e extermínio. Se tivessem sido vendidos apenas como escravos, ela se calaria, mas agora era vida. O rei, surpreendido, perguntou: "Quem é esse, e onde está, que se atreve a fazer assim?" E Ester respondeu: "O adversário e inimigo é este perverso Amã." O ar mudou. Amã tremeu. O rei se levantou irado e foi ao jardim do palácio. A ira do rei, naquele mundo, era tempestade. Ninguém sabia onde cairia o raio. Amã ficou para suplicar a Ester por sua vida, pois viu que o mal estava determinado. Quando o rei voltou do jardim para a sala do banquete, Amã tinha caído sobre o leito em que Ester estava, gesto desesperado, sem controle. O rei interpretou como afronta. E um dos eunucos falou da forca que Amã tinha preparado para Mordecai, que havia falado pelo bem do rei. A forca estava na casa de Amã. O rei ordenou: enforcai-o nela. E Amã foi enforcado na forca que preparara para Mordecai. Assim, a ira do rei se aplacou. Mas o decreto ainda existia. A lei selada ainda estava em circulação. O inimigo morreu, mas a sentença permanecia. E essa é uma das crueldades do poder. Mesmo quando o culpado cai, a máquina que ele colocou em movimento continua rodando. O rei deu a Ester a casa de Amã. E Mordecai veio perante o rei, pois Ester declarou o que ele era para ela. Assuero tirou o anel sinete, que havia tomado de Amã, e deu a Mordecai. Ester colocou Mordecai sobre a casa de Amã. Ainda assim, Ester tornou a falar ao rei. Ela se lançou aos pés dele, chorou e suplicou que fosse revogada a maldade de Amã e o seu plano contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro. Ester se levantou. E então, veio o problema que não tinha solução fácil. O decreto anterior não podia ser anulado. A lei persa era inflexível. O que foi selado, foi selado. A saída foi criar um novo decreto. Não para apagar o primeiro, mas para dar aos judeus o direito de se defenderem no dia marcado. O rei autorizou que Ester e Mordecai escrevessem em nome do rei, selassem com um anel,
e enviassem cartas a todas as províncias. Mensageiros partiram apressados em cavalos rápidos. O novo decreto dizia que os judeus poderiam se reunir, defender suas vidas, destruir e matar qualquer força armada que os atacasse e tomar os bens dos inimigos. Mas o texto também registra, repetidas vezes, que eles não lançaram mão do despojo. Em Susã, a notícia do novo decreto virou alívio visível. Mordecai saiu da presença do rei, com veste real azul e branca, com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. A cidade exultou e se alegrou. Para os judeus, houve luz, alegria, gozo e honra. Em muitas províncias, muitos do povo da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus caiu sobre eles. O vento tinha mudado, e, quando o vento muda no império, até os que não creem em nada aprendem a respeitar o novo sentido do ar. Chegou o dia 13 do 12º mês, Adar, o dia que o decreto antigo havia marcado como fim. Os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Eles se reuniram em suas cidades, estenderam as mãos contra os que procuravam seu mal. Ninguém lhes resistiu, porque o temor caiu sobre os povos. Oficiais, sátrapas e governadores ajudaram os judeus, porque o temor de Mordecai caiu sobre eles. Mordecai era grande na casa do rei, e sua fama se espalhava. Em Susã, houve combate e vitória. A Bíblia registra que os judeus feriram muitos dos seus inimigos. Entre os mortos estavam os 10 filhos de Amã. Ainda assim, não tomaram os bens. E isso, dentro da narrativa, soa como uma linha deliberada. Não era saque, era sobrevivência. Como a batalha em Susã se estendeu por mais um dia por autorização do rei, a cidade viu 2 dias de luta. Em outras províncias, os judeus descansaram no dia 14 e fizeram dele dia de banquete e alegria. Em Susã, o descanso foi no dia 15. E, a partir disso, Mordecai escreveu cartas a todos os judeus, próximos e distantes, para confirmarem esses dias como celebração anual. O dia 14 e o dia 15 de Adar, conforme o lugar, como dias em que os judeus tiveram descanso dos seus inimigos. Dias transformados de tristeza em alegria, de pranto em dia de festa. O nome veio das sortes lançadas por Amã, Purim. E assim, o que começou com um banquete se concluiu com outro, mas com significado oposto. No início, havia taças e orgulho, e uma recusa que derrubou uma rainha. Depois, houve vinho e conspiração, e um decreto de morte. No fim, houve uma mesa erguida sobre sobrevivência, e um povo inteiro respirando de novo. E, se alguém perguntasse onde exatamente o destino virou, muitos talvez apontassem o momento em que Esther entrou no pátio, arriscando a vida. Outros apontariam o instante em que ela nomeou Amã. Mas há quem, lendo a história, perceba um ponto ainda mais silencioso. Uma noite de insônia, um livro de registros aberto, um nome esquecido lembrado na hora exata. Porque às vezes, o fio que move impérios não aparece como trovão. Aparece como uma página virada no escuro.